A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 191 do nosso podcast. Lemos o capítulo 16 do segundo livro de Reis, os capítulos do 1º ao 4º do livro de Miqueias e o Salmo 139. Capítulo 16 do segundo livro de Reis. No 17º ano de Fácia, filho de Romelias, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, tornou-se rei. Acás tinha 20 anos quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como havia feito seu pai Davi, mas seguiu o caminho dos reis de Israel. Chegou a sacrificar seu filho no fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, nas colinas e sobre todas as árvores frondosas. Então Razim, rei de Arã, e Fácia, filho de Romelias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para atacá-la. Cercaram Acás, mas não o puderam vencer. Naquele tempo, Razim, rei de Arã, restituiu Elate a Edom, expulsando os judaítas de Elate, ao passo que os edomitas vieram para Elate, onde se instalaram até hoje. Então Acás mandou mensageiros a Tegrat-Farasar, rei dos assírios, dizendo: Sou teu servo e teu filho. Põe-te em marcha e salva-me da mão do rei de Arã e da mão do rei de Israel, que, juntos, se levantaram contra mim. E, recolhendo a prata e o ouro que se encontravam na casa do Senhor e nos tesouros do rei, enviou-os como presente ao rei dos assírios. Este atendeu seu pedido. O rei dos assírios subiu a Damasco e a devastou. Transferiu seus habitantes para Kir e mandou matar Razim. O rei Acás foi encontrar Tegrat-Farasar, rei dos assírios, em Damasco. Tendo visto o altar de Damasco, o rei Acás mandou o desenho e a descrição de toda a sua construção ao sacerdote Urias. O sacerdote Urias construiu então o altar
seguindo em tudo o modelo que o rei Acás tinha enviado de Damasco. O sacerdote Urias executou a obra antes que o rei chegasse de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, o rei viu o altar, aproximou-se e subiu nele. Queimou holocaustos e obrações, fez libações e derramou sobre o altar o sangue de seus sacrifícios de paz. Ele retirou da frente do templo o altar de bronze que estava diante do Senhor. Retirou-o do lugar entre o altar novo e a casa do Senhor e o instalou ao lado do altar novo, a norte. O rei Acás ordenou ainda ao sacerdote Urias: o holocausto da manhã, a obração da tarde, o holocausto do rei e a sua obração, o holocausto de todo o povo, sua obração e sua libação. Oferece tudo sobre o altar maior. Derramarás sobre ele todo o sangue do holocausto e todo o sangue dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, caberá a mim deliberar. O sacerdote Urias fez tudo como o rei Acás havia ordenado. O rei Acás arrancou as armações dos suportes móveis e removeu as bacias que estavam em cima. Retirou o mar de cima dos touros de bronze que o sustentavam e instalou-o sobre um estrado de pedras. Em consideração ao rei dos assírios, mudou ainda, na casa do Senhor, o musaque, isto é, pórtico do sábado, que ali tinha sido construído, como também a entrada externa reservada ao rei. O resto dos atos de Acás, o que ele fez, está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá. Acás adormeceu junto de seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias tornou-se rei em seu lugar. Primeiro capítulo do livro de Miqueias. Palavra do Senhor a Miqueias de Moraste, nos dias de Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá, aquilo que ele viu acerca da Samaria e Jerusalém. Ouvi, povos todos, prestai atenção à terra e tudo que nela existe. Esteja o Senhor, Deus entre vós como testemunha, o Senhor, desde o seu templo santo. Pois eis que o Senhor sai de seu lugar, desce e caminha sobre as alturas da terra. Derretem-se os montes debaixo dele, e os vales se fendem, como cera diante do fogo, e como água derramada por uma encosta. Tudo isto por causa das transgressões de Jacó e pelos pecados da casa de Israel. Qual o crime de Jacó? Não é Samaria? E quais os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Farei de Samaria um monte de ruínas no campo, plantações de vinhas. Derramarei pela planície suas pedras e seus fundamentos descobrirei. E todas as suas imagens esculpidas serão destruídas, todas as suas pagas de prostituição serão queimadas no fogo, e de todos os seus ídolos farei uma desolação. Pois, se de paga de prostituição ajuntou, paga de prostituição voltará a ser. Por estas coisas eu me lamentarei e gemerei, caminharei descalço e nu, farei lamúrias como chacais e luto como filhotes de avestruz. Pois incurável é sua ferida, pois chegou até Judá, toca até o portão de meu povo, até Jerusalém. Em Gat não deis a conhecer, realmente não choreis. Em Bet-Leafra resolvem-te no pó. Passa, ó habitantes de Safir, em vergonhosa nudez. Não vai, habitante de Saanã, a lamúria de Bet-Ezel, tira de vós a ponte de apoio. Retorce-se pelo bem, habitante de Marote, pois desceu o mal do Senhor até o portão de Jerusalém. Engata o carro ao cavalo, habitante de Laquis. Ela é o princípio do pecado da filha de Sião, pois em ti foram encontradas as transgressões de Israel.
Por isso darás um dote a Morastegate, as casas de Aquezib, que tornarão um engano para os reis de Israel. Habitante de Maresa, ainda farei vir a ti o conquistador. Até Odolon irá a glória de Israel. Corta os cabelos, raspa-os, por causa dos filhos de tuas delícias. Alarga tua calvície como o abutre, pois foram deportados para longe de ti. Segundo capítulo. Ai dos que tramam a iniquidade e dos que planejam o mal em seus leitos. Na luz da manhã o fazem, pois há poder em suas mãos. Se cobiçam campos, os roubam, se casas, as tomam. Defraudam o proprietário e suas casas, o homem e sua herança. Por isso, assim diz o Senhor: eis que tramo contra este clã o mal. Dele não podereis desviar vossos pescoços, nem caminhareis erguidos, pois este tempo é mau. Naquele dia, contra vós um provérbio se levantará, e um canto fúnebre se cantará, e se dirá: fomos totalmente devastados. A porção de meu povo é trocada, e ninguém restitui. Ao pervertido nossos campos ele reparte. Por isso, não haverá para vós quem lance o cordel da sorte na Assembleia do Senhor. Não vaticineis, eles vaticinam. Que não vaticinem acerca daquelas coisas. A infâmia não cede. Acaso foi dito à casa de Jacó: perdeu o Senhor a paciência? São estas suas obras? Minhas palavras não fazem o bem ao que caminha retamente? Mas, há tempos, meu povo levantou-se como inimigo. De sobre as vestes arrancastes o manto daqueles que passam em segurança, os que retornam da guerra. As mulheres do meu povo expulsastes da casa de suas delícias, de suas crianças tirastes para sempre meu esplendor. Levantai-vos e ide, pois este não é um lugar de repouso, por causa da impureza que traz destruição, destruição penosa. Se um homem andasse atrás de vento e com mentiras enganasse, vaticinarei para ti acerca de vinho e bebida embriagante. Este seria um vaticinador deste povo. Eu te congregarei todo inteiro, Jacó, reunirei realmente o resto de Israel. Juntos, eu os colocarei como ovelhas ao redil, como rebanho no meio de sua pastagem. Elas farão alvoroço pela numerosa gente. Subiu aquele que abre brechas diante deles. Eles abriram brechas, passaram pelo portão e saíram por ele. Passou o seu rei diante deles, e o Senhor estava à frente deles. Capítulo 3. Eu disse: ouvi chefes de Jacó e governantes da casa de Israel: não cabe a vós conhecer o direito? Vós que odiais o bem e amais o mal, que roubais a pele deles e carne de seus ossos. Eles comem a carne de meu povo, a pele deles arrancam, seus ossos eles rompem e os talham como carne na panela, como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, e Ele não lhes responderá. Esconderá deles sua face naquele tempo, porque em suas obras fizeram o mal. Assim diz o Senhor sobre os profetas que desencaminham o meu povo, os que, tendo algo a morder entre os dentes, clamam paz. Mas contra aquele que nada coloca em suas bocas, declaram guerra. Por isso, será noite para vós, sem visão, escuridão para vós, sem adivinhação. O sol se porá sobre os profetas, e se obscurecerá sobre eles o dia. Os videntes se envergonharão, e ficarão confundidos os adivinhos. Cobrirão a barba todos eles, pois não haverá resposta de Deus.
Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, e de direito e poder, para dar a conhecer a Jacó sua transgressão e a Israel seu pecado. Ouvi isto, chefe da casa de Jacó e governantes da casa de Israel, que sentis repugnância pelo direito e tudo que é reto torceis, que construís Sião com sangue e Jerusalém com a injustiça. Seus chefes julgam por presentes, seus sacerdotes ensinam por pagamento, seus profetas adivinham por direito, e sobre o Senhor se apoiam, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Não virá sobre nós o mal. Por isso, por causa de vós, Sião será um campo arado, Jerusalém será um monte de ruínas, e o monte do templo, lugares altos, cobertos de mato. Capítulo 4. Acontecerá nos dias que hão de vir, que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Nações numerosas irão, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e andaremos em suas veredas. Pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos numerosos e repreenderá nações poderosas e distantes. De suas espadas forjarão arados e de suas lanças podadeiras. Nação contra nação não levantará a espada, e não se adestrarão mais para a guerra. Cada um se assentará sobre sua videira e sobre sua figueira, e não haverá quem o perturbe, pois a boca do Senhor dos Exércitos falou. Sim, todos os povos caminham, cada um no nome de seu Deus. Nós, porém, caminhamos no nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, oráculo do Senhor, congregarei a ovelha aleijada, a que anda dispersa, reunirei, e a quem eu havia feito mal, farei de ovelha aleijada um resto, a de que está exilada uma nação poderosa. E reinará o Senhor sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião, a ti chegará e virá o domínio antigo, o reino da filha de Jerusalém. Agora, porque prorrompes em gritos de clamor? Não há rei em ti? Acaso teu conselheiro pareceu que se apoderou de ti uma dor como de parturiente? Retorce-te, filha de Sião, e entra em trabalho de parto, pois agora sairás da cidade e habitarás no campo. Irás à Babilônia, lá serás libertada, lá te resgatará o Senhor das mãos dos teus inimigos. E agora congregaram-se contra ti nações numerosas, que dizem: seja ela profanada. E deliciem-se nossos olhos ao ver Sião assim. Mas eles não conhecem as intenções do Senhor e não compreendem seus planos, pois ele os reuniu como feixes na eira. Levanta e pisa, filha de Sião, pois teu chifre farei de ferro e teus cascos farei de bronze. Vais triturar povos numerosos, devotarás ao Senhor suas rapinas e suas riquezas ao Senhor de toda a terra. Agora, agrupa-te em tropas, filha de tropas. Assédio colocaram contra nós. Com uma vara ferirão a face do juiz de Israel. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos, investigas meu caminho e meu repouso. Todas as minhas veredas te são conhecidas. A palavra não está ainda na minha língua, e eis, Senhor,
já sabes tudo. Por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Muito admirável é teu conhecimento que me ultrapassa, sublime e não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer ao Sheol, estás presente. Se eu tomar as asas da aurora para habitar nas extremidades do mar, também ali me alcançará a tua mão, e a tua direita me segurará. Se eu disser, as trevas ao menos vão me envolver, e a luz ao meu redor se fará noite. Nem mesmo as trevas são obscuras para ti, e a noite brilha como o dia. Para ti as trevas são como a luz. Foste tu que formaste meus rins, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te dou graças, pois fui plasmado de modo maravilhoso. Admirável são as tuas obras, minha alma o reconhece plenamente. Não ficaram escondidos de ti os meus ossos, quando eu era formado em segredo, tecido nas entranhas da terra. Teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro já eram escritos todos os meus dias. Eram já desenhados quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, teus pensamentos, imenso é o seu número. Se me ponho a contá-los, são mais numerosos que a areia do mar. Se chegar ao fim, ainda estou contigo. Ah, se me matastes, ó Deus, os ímpios, homens sanguinários, afastai-vos de mim. Os que falam maldosamente contra mim, é em vão que contra ti se levantam. Porventura, não odeio, Senhor, os que te odeiam? Não detesto os que se insurgem contra ti? Com ódio implacável os odeio, tornaram-se meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece as minhas veredas. Vê se meu caminho é vão e conduze-me pelo caminho eterno. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 16 do segundo livro dos Reis, vemos aí Acás como rei de Judá, que herda do pai a guerra contra os vizinhos do norte, que tentam destruí-lo para instaurar nova dinastia em Jerusalém. Mas Acás também comete aí aberrações, superando, conforme apresenta o livro, os seus predecessores. Primeiro, no sentido de que, porque ele mesmo participa de um culto sincretista dos lugares altos. E segundo, porque ele sacrifica o seu próprio filho. Então é a primeira vez que se registra um monarca de Judá caindo nessa aberração. Outra situação é que, para se livrar do inimigo imediato, Acás introduz na sua casa o inimigo mais perigoso, traz para perto de si a morte, consequentemente a influência de outros deuses. Em relação ao templo, Acás introduz as suas mudanças culturais como ato de submissão ao poder estrangeiro. Então é como que vai diluindo a identidade do povo e ao mesmo tempo a identidade religiosa. É um líder que se perde e com sua perdição também faz com que o povo se perca. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, você conserva íntegra a tua identidade, primeiro de tudo de ser humano, e depois também como pessoa de fé, como expressão religiosa que você professa, você tem uma identidade? Zela por ela? Talvez o nosso Salmo 139 nos ajude também hoje a manter-se focado nessa dimensão aí da identidade, pois o autor ali expressa, a presença e o conhecimento de Deus, que o saber de Deus ultrapassa os limites humanos, que é inútil fugir ou esconder-se de Deus, que as suas obras são prodigiosas e que desde a concepção Deus nos conhece e os seus desígnios
nos superam. Então, de algum modo, diante de Deus, a nossa identidade está preservada, mantida. O ser humano só se reconhece como ser humano, digno, merecedor de algo maior que os seus próprios projetos, se encontrar diante de Deus que o conhece. Surge também agora no horizonte do nosso podcast o profeta Miqueias, que também denuncia graves injustiças, especialmente dos governantes de Israel, que se deixam apoiar por falsos profetas. Então podemos também aí ler de algum modo essa dimensão da identidade do povo de Deus, que pode ser ameaçada pela má conduta dos seus governantes. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, o que te faz permanecer numa relação autêntica com Deus? Se seguirmos a voz do profeta, nós vamos entender que tem uma coisa sempre que nos mantém numa relação autêntica com Deus. E essa realidade é a palavra de Deus. Nesse sentido, que bom que você está aí, buscando manter e crescer a tua identidade de alguém que escuta o Senhor. E por escutá-lo, certamente também no dia a dia da vida, vai aprender a viver com Ele. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!